Olá, discentes do curso de Gestão Pública da Uninter. Tudo bom com vocês? Eu sou a professora Manon. De novo, nós estamos aqui numa live muito gostosa. Nós vamos falar hoje sobre um tema muito interessante, mas antes eu quero agradecer a você pela participação, por você estar aqui conosco e te dizer que eu estou aqui no chat junto com a nossa professora convidada. Qualquer dúvida você nos aciona, que eu vou estar respondendo vocês. Tudo bem? Hoje nós vamos receber uma super convidada. Eu tive a oportunidade de estudar com a professora Shirley, que está aqui conosco. Ela tem uma história muito bonita aí com relação à questão das políticas públicas para a economia criativa. Foi a dissertação de mestrado, a experiência dela aí com a Casa da Cultura Polonesa, ficou um tempo aí na Polônia, e hoje ela vai contribuir com a gente. A professora Shirley, ela está preparando um material para o curso de extensão de cidades criativas e um outro material sobre cidades inovadoras. Mas hoje ela vai dar uma palhinha aí para nós sobre cidades criativas. Professora Shirley, seja muito bem-vinda. Conta um pouquinho para nós aí da sua trajetória, né? O Grupo Uninter, o curso de Gestão Pública, tem muita satisfação, muito prazer em te receber. Eu agradeço muito pela oportunidade, é um prazer estar aqui como amiga, colega acadêmica, né? Passamos grandes desafios aí ao longo do mestrado, né? E para mim é uma alegria muito grande saber que esse tema está chegando numa instituição que é referência no Brasil, que tem procura sempre inovar, procura trazer temas de ponta, né? E mais do que nunca eu acredito que esse tema está chegando para as prefeituras, está chegando para o gestor público. É um grande desafio, né? É um grande desafio, mais do que nunca ele já é realidade em muitas cidades, né? E depois você vai me contar um pouquinho se ele é realidade na Polônia, porque eu tenho muita curiosidade de como foi esse teu período na Polônia, né? Você terminou o doutorado, defendeu sua tese, hoje é doutora em gestão urbana também. Isso, eu concluí o doutorado esse ano, né? Há 5 meses aí que eu concluí essa etapa importante também. Eu não dei sequência no tema da economia criativa no doutorado, mas eu segui na mesma linha das políticas públicas. Certo. Então, eu acabei estudando uma outra faixa de renda, de empreendedorismo, que é a microescala da economia. Né, que, querendo ou não, também tem economia criativa lá. Exatamente. Mas o que eu pude estudar assim, no mestrado foi uma comparação que eu fiz entre Curitiba e Porto Alegre, mas para chegar nessa cidade eu tive que descer a pesquisa assim, pelo estado do Paraná e pelo estado do Rio Grande do Sul. Então foi riquíssimo assim, os achados da pesquisa, né? Essa pesquisa, inclusive, quem tiver curiosidade pode acessar, é pública, está na biblioteca da PUC. E é isso que eu queria compartilhar um pouquinho com vocês, assim, né? Como que nasceu esse interesse pelo tema. Eu já estudava políticas públicas nas outras áreas sociais, né? Assistência social e tudo mais. E aí, de repente, foram 2 momentos que surgiu a economia criativa na minha vida. Primeiro, pela curiosidade de entender como que ela se desdobrava enquanto política pública, se é que ela era uma política pública no Brasil. E também, junto com isso, foi até muito próximo que isso aconteceu, eu ajudei a fundar uma casa cultural vinculada à cultura polonesa no Brasil, né, a Casa da Cultura Polônia Brasil. E aí, o que acontece? Naquele momento, desde 2012 para cá, que eu me envolvi com essa política, veio muito na perspectiva, assim, da economia da cultura. Então, quando você pega, assim, puxa, vou mensurar, vou tabular esses dados e saber o quanto essa política representa para uma cidade, para um país, para um estado. Começou o grande desafio a partir daí, porque nós não temos dados suficientes no Brasil. Então, nós temos a Unesco, que mapeia esses dados assim, no mundo todo, e a partir disso, a Firjan no Brasil é que começou a encaixar, como se fossem os códigos da atividade econômica, os QNAEs, né, que a gente fala, começou a encaixar, tabular esses dados para entender quanto do teatro, quanto do cinema, quanto da inovação, quanto dos centros tecnológicos, quanto disso representa, né, quando se soma a economia criativa para o Brasil. E a cada relatório novo, eles publicam aí a cada 2 anos, eu continuo acompanhando, né, esses dados pelo material que eu estudo ainda, é assustador o volume que isso representa para o PIB. Então, na época de 2012, representava quase 5%, e hoje está quase perto de 10%. Então, é um número, assim, muito representativo de profissões e de atividades econômicas que podem, sim, trazer, muitas vezes, a salvação para o município. Porque a gente sabe que
Muitos municípios dependem de uma renda do servidor público ou da agricultura, não tem tanto apoio, o fundo dos municípios, a distribuição é muito baixa, mas o Brasil tem uma potencialidade gigante para explorar, por exemplo, o turismo, explorar outros tipos de serviço que podem fomentar a economia local, né? E aí, quando você agrega, então, a economia criativa, ela é assim, quando o cidadão consegue ganhar dinheiro a partir da criatividade, né? Então, de que forma que o poder público pode fomentar isso? Criando as políticas públicas. Legal. Me diz uma coisa, assim, antes de você me contar o segredo de como que eu junto a economia criativa, sei que você já deu um bom panorama, mas, assim, de que forma efetivamente eu posso juntar? Eu quero dar boas-vindas para o Gilberto Zanetti. Tudo bem, Gilberto? Seja muito bem-vindo. Eu fico aqui sempre ansiosa para saber que horas que você vai entrar. Gilberto tem estado muito ativo, muito participante aí conosco. A Marcileide Pimenta diz: amo a minha profissão, e é uma das profissões mais lindas, né? Porque ser servidor público aí é um grande desafio, é um grande servir ao público, né? Sim. É um grande fazer acontecer. Ali Oliveira, né, que também está aqui com a gente, muito bem-vindos. E o Miguel Ângelo Halber também, que sempre, do Polo Santa Rosa, que também sempre tem estado conosco. Pessoal, tendo alguma dúvida, faz a perguntinha aqui pela página que a gente responde. Professora Shirley, vou te chamar de Shirley. Né? Sim, Shirley, conta para mim, assim, esse grande desafio que é de que forma que o gestor público pode pensar na economia criativa. Eu sei que você acabou de comentar que ele pode pensar e criar políticas para que ele possa complementar a renda dele. Mas, assim, aonde anda essa união? Me diz um pouquinho, assim, o que você viu nesse Brasilzão aí que você pode dizer que são exemplos de economia criativa que aconteceram efetivamente na gestão pública. Uhum. Bom, no Brasil nós temos um modelo multinível, né? O Brasil, o município não vive sozinho, ele depende do Estado e também depende da União. Então, aí começa o grande desafio para o Brasil. Mas nós podemos citar alguns exemplos, né? Então, um deles que eu gosto muito de colocar é o que aconteceu na Serra Gaúcha, onde vários municípios se associaram e eles criaram um polo de turismo, só que não é o turismo pelo turismo, foi algo a mais, tinha uma cerejinha no bolo ali, que foi o turismo de experiência. Então, foi algo inovador, extremamente criativo, onde, por exemplo, eu vou lá visitar as vinícolas e eu consigo colher a uva, eu vou pisotear a uva, eu vou fabricar o vinho, eu vou fabricar uma massa que é típica lá da cultura italiana, e eu vou viver experiências muito diferentes do que se eu tivesse simplesmente visitado, passado num hotel, visitado, visto as paisagens e tudo mais, né? Então, ali é um exemplo muito forte, assim, desse associativismo, dessa união dos municípios. Então, o Rio Grande do Sul, ele acaba se destacando em diferentes pontos, justamente porque ele consegue fazer, a forma dos arranjos dos municípios é diferente do que dos outros estados do Brasil. Eles são muito fortes. Lá também tem algo muito interessante que me chamou muita atenção, que eu não sei se está em funcionamento ainda, né, porque as políticas públicas, nós sabemos que elas dependem, se elas não são políticas de Estado, são só de governo, muda o governo, a gente acaba tendo uma política fragilizada. Muitas vezes um projeto inteiro ele é deixado de lado, né. Mas um deles que me chamou muita atenção, que eu fiquei impressionada, é da Film Commission, que é o Estado se conveniou a uma comissão internacional de cinema, e diretores do mundo todo, eles escreviam para esse pessoal e falavam: olha, eu preciso de uma região que tenha um cenário parecido com a Segunda Guerra. Eu preciso de uma região que tenha casas assim, ou pedra, ou cenários, ou paisagens assim. E eles tinham catalogado isso no Estado, para poder trazer essas pessoas. Então, eu muitas vezes penso assim: nossa, mas o cinema vai trazer o quê para o município? Ou para aquela região? Eu fiquei pensando nisso, confesso que eu fiquei pensando nisso. O que ele vai trazer? Ele vai trazer uma equipe, muitas vezes de 30, 40, 50 pessoas, que vai ficar filmando ali durante 6 meses, que vai consumir, vai gerar renda, vai gerar movimentação. E, por exemplo, uma das situações que o gestor entrevistado na época me contou é que um município só não deu conta de atender, porque ele tinha uma hospedaria para 10 lugares.
Então, eles tiveram que fazer um conjunto de ações, um arranjo produtivo. Uma rede, né? Arranjo produtivo. Eles têm um arranjo produtivo das indústrias, que eles acabaram, o setor da cultura se apropriou daquele mesmo arranjo, onde eles conseguiram fazer a união disso. Então, quer dizer... Então, na verdade, eu, gestor público, disponibilizei, né, juntamente... Aonde eu entrei enquanto gestor público? Enquanto gestor público, acredito que é muito essa facilitação, né? Eu acho que o que acontece no Rio Grande do Sul é diferente dos outros estados, justamente porque os municípios, eles estão mais receptivos a fazerem essa conjunção, esse esforço. Então, eu não vou brigar para o meu município arrecadar mais. Eu estou agregando para a minha região. É diferente a forma de pensar. Olha, muito interessante. Você sabe que economia criativa tem uma forte história com Porto Alegre, né? Eu acho que Porto Alegre foi uma dos municípios aí, das boas experiências de economia criativa. Sim, daí quando você vai para a capital mesmo, Porto Alegre, eles têm um centro de inovação. Aí, como eu disse, eu não sei como é que está hoje, né, se eles continuam com aquela iniciativa, mas era muito fortalecido. Então, era um arranjo muito bem elaborado, onde eles já se apropriavam, então, do mapeamento que a área de cultura tinha feito, só que eles traziam isso na Secretaria de Governo do município. Então, não era simplesmente uma Secretaria da Indústria e Comércio que cuidava daquele assunto. Eram várias secretarias. Aí funciona melhor. Então, quando você segmenta demais, então, dos riscos que o Brasil correu quando tentou implementar aí o Plano Brasil Criativo, foi justamente porque ele ficou preso somente ao Ministério da Cultura. Que ano que foi? Isso foi 2013, era um plano estratégico até 2014. Plano onde o Brasil fomentava práticas políticas públicas de criatividade. Então foi de economia criativa. De economia criativa. E foi bem importante porque despertou muitas questões aí em vários municípios, né? Então, por exemplo, eles desdobraram, eles queriam criar vários projetos, só que foi algo assim muito rápido, né? Infelizmente não conseguiram viabilizar, mas era, por exemplo, um deles era um coworking criativo, público, onde os criativos daquela cidade poderiam utilizar um espaço, um estúdio para gravação, um local com auditórios para palestras, para curso, capacitação continuada, laboratórios com informática, com internet conectado. É uma estratégia extremamente importante, porque hoje não são todos que conseguem ter recurso ou verba para poder desenvolver a sua atividade criativa, né? E é uma atividade criativa que vai trazer renda, né? Vai trazer renda, e é por isso que eu digo assim, que isso já é realidade nos municípios, justamente porque as profissões novas, a nova economia, que depois o tema da economia criativa ele foi se desdobrando para a economia circular, sustentável, né? E são as novas economias. Hoje eu já diria assim que a economia criativa está se desdobrando em novas economias, né? Que é a economia desse intangível, que até pouco tempo atrás não era valorizado. Então, se antes para fabricar, vamos dar um exemplo assim, para fabricar um carro, o designer ele ficava no chão de fábrica, ele ficava no porão criando sozinho. Hoje esse designer ele está junto com o presidente tomando as decisões da empresa. Tamanha é a importância da criatividade. E acredito que, se não estou enganada, existem algumas linhas de pesquisa, de abertura, editais que as prefeituras podem fazer, né, para poder fomentar, talvez, esses espaços. Aqui em Curitiba nós temos o Vale do Pinhão, já aproveito para deixar um grande abraço para Cris Alessia, aí, que está à frente desse desafio, que também fomenta a economia criativa, porque lá tem muita economia criativa, acredito que saindo do forno, né? Nós temos Santa Catarina também, quantas pousadas, quantas cidades pequenas que acolhem e recolhem, temos a acolhida da colônia, temos aí aqui a Estrada do Rio Bonito, que são conjunto de agricultores que recebem as pessoas, e isso provém renda, e traz visita, e traz visitação. E eu acho que no Nordeste deve ter bastante experiência, né? Assim, a gente pode até depois conversar com o Saulo, pedir para ele trazer algumas experiências. A economia criativa, ela nada mais é do que você encontrar, então, outros recursos para que eu possa fomentar a renda dentro do meu município. Exatamente. A economia criativa digamos que ela seria assim
a matéria-prima para que se criem novas coisas, né? A criatividade, ela vai criar novas soluções. Então, para alguns pesquisadores, até um pouquinho antes, quando nós conversávamos, né, nós duas aqui, há uma preocupação, assim, de não vincular a economia criativa com a inovação, porque a inovação, ela já tem um manual de inovação, existe inovação do processo, inovação de produtos, então a economia criativa, ela está meio que se configurando como se fosse algo que vai monitorar quanto é gerado dessa economia. Então, a inovação pela inovação, né? Então, a gente pode ver nas cidades hoje a questão do Uber, por exemplo. O Uber é um baita exemplo. Bom, estamos aqui online também, isso aqui é um exemplo de economia criativa, né? Da tecnologia. Então, olha só, as lives são economias criativas. Economia criativa, que facilita, né? Um facilitador de um processo educativo extremamente importante e muitas vezes é aquela coisa assim do processo gratuito mesmo. Você passar o conhecimento, você não pode mais armazenar isso. Esse processo é passado, então estar aqui hoje com vocês é um prazer muito grande de poder compartilhar tudo isso que estamos fazendo uma economia criativa. Estamos fazendo uma economia criativa. Eu vou criativa. te fazer uma pergunta, se você não souber, depois você pensa e responde, que é para o Miguel Ângelo Halber Scheidler. Muito obrigado, Miguel. Ele fala assim: como poderíamos ter uma articulação macro-regional para potencializar o turismo histórico e ecológico? Moro em uma região de colonização europeia, posso te visitar já, com diversas paisagens na encosta do Rio Uruguai. Um agenciamento turístico publicitado pela internet poderia ser um instrumento importante para trazer europeus para a nossa região e conhecer essa extensão colonizadora. E eu diria que não só europeus, né? Eu posso trazer gente do mundo inteiro, de Brasil. Quantas pessoas viajam no Brasil, né? Eu acho que tem que... Não sei, vou deixar você responder. Tá, eu acho que ele traz uma questão extremamente relevante, né? Porque quando você pega o cenário dos municípios, muitas vezes eles dependem só da agricultura. Então, o poder legislativo e o executivo, ele está lá no dia a dia para dar conta das demandas pontuais daquele município e das emergências, né? Então, saúde, educação, conheço municípios, conheço mais a realidade aqui do Paraná, municípios que têm quilômetros e quilômetros de estrada de chão, então que é uma demanda, assim, é muito recurso que precisa para poder manter o município funcionando, e me parece, assim, que falta um pouquinho de tempo mesmo para esses gestores, ou para todos esses técnicos envolvidos, entenderem o tamanho da importância da economia criativa. Então, essa questão que ele traz bem pontual. Primeiro, ele traz o patrimônio histórico. Ali a gente entra num... Sérgio, o nome dele? Não. Olha só. Passou já o próximo aqui. Miguel. Você traz uma questão extremamente relevante, porque quando entra no patrimônio histórico, o Brasil tem grandes problemas. E não tem editais? Tem editais. Então, um caso bem emblemático que eu posso citar é um tombamento que aconteceu em Santa Catarina de um bairro inteiro polonês. É um caso inédito, é o primeiro no Brasil, estou falando mais porque eu estou próxima aí da cultura polonesa, né? Que trouxe uma proteção para algo que, se não fizesse, daqui a 5 anos aquelas casas já estariam destruídas. Então, o primeiro passo seria manter e restaurar as casas, toda a paisagem, né? Sim. Toda a questão da cidade, no sentido de que se mantivesse toda essa estrutura. Isso. O segundo passo... esse seria junto, por exemplo, com o IFAM. O IFAM está fragilizado, mas nós sabemos que é um instrumento, um órgão aí que os municípios podem e devem contar, né? Devem demandar para esse instituto. O segundo, daí, seriam políticas específicas, assim, para desenvolvimento do turismo. Só que daí, por exemplo, você fomenta o turismo, aí você não tem hotéis. Eu acho que, então, fazer um planejamento, olhar o que eu tenho de estrutura para oferecer, quanto eu tenho a receber. Mas, professora Shirley, né? Vamos convir. Eu, gestor público, também posso aplicar, e vai aí um grande abraço para o pessoal do curso de turismo aqui da Uninter, né? Que está a professora Grazi, que esteve conosco em algumas disciplinas, o turismo de base comunitária. Por que eu não posso pegar e receber as pessoas nessas casas históricas? Eu tive a oportunidade de conhecer uma cidade de Pomerode, onde eu fiquei numa pousada que você andava, fazia barulho. Era tão gostoso, porque eu me sentia numa casa alemã, tradicional, inclusive
assim, o jeito da Você proprietária... viveu uma experiência. Eu vivi um turismo de experiência. Sim. Então, assim, criar turismo de experiências. Talvez eu não tenha hotel, mas eu possa desenvolver pousadas, eu posso verificar e viabilizar, eu posso ter a criatividade de criar outras formas, montar um circuito de passeio, montar um circuito de atrações, seria isso? Sim, exatamente. E aí você tem hoje várias alternativas dentro da perspectiva do turismo sustentável, né? E aí o terceiro ponto que ele traz, que é de maior relevância ainda, que é a questão ambiental. Então, só na questão ambiental você tem várias formas de você explorar, mas, gente, entendo explorar no bom sentido, tá? No sentido da preservação, da conservação, existem áreas que não podem ser exploradas, né? Mas é possível, sim, e aí veja, quanto de mão de obra você não vai precisar para isso? Quanto de escolas de formação, por exemplo, para agentes turísticos que a gente não precisa ter? Os gestores capacitados para resolver esse tipo de questão também. E aí vem o grande amparo do setor público, além de fomentar, de trazer seminários, discussões para esses municípios, daí se precaver com a legislação. Aí é ter a regulamentação para ajudar essas pessoas que querem empreender, que esse é o papel do gestor público, né? Daí regulamentar esse tipo de coisa. E muitas vezes regulamentar antes que a demanda surja. Como eu estava falando agora há pouco do Uber, né? O Uber, ele trouxe uma demanda gigante para as cidades, é algo que ninguém acreditou que, de repente, pudesse dar certo. Não, porque nessa prefeitura não vai entrar, nessa cidade não vai entrar. Não, ele trouxe demanda sim, e os municípios tiveram que fazer regulamentação o mais urgente possível, que é o que a gente está vendo acontecer agora, por exemplo, com os patinetes. Tem a economia criativa, criar uma nova forma de mobilidade, vou falar do caso aqui de Curitiba, né, que nós já temos patinetes e bicicletas compartilhadas circulando na área mais central aqui da cidade, mas que a gente já começou a ter os primeiros casos, por exemplo, de acidentes. Então, a economia criativa, você aluga pelo seu celular, a tecnologia de ponta, você pode deixar sua bicicleta nas áreas demarcadas, mas se você não regulamentar, o município vai ter problema. Então, muitas vezes, o gestor, ele está tendo que agir cada vez mais rápido. Ele tem que se precaver, né? E talvez até, quando eu permito, né, eu crio uma política para fomentar a economia criativa dentro do meu município, isso pode ser um agente de trazer boas práticas, né? De fazer com que a população se organize. E um dos grandes desafios, e até o que eu ia falar, o Gilberto muito bem comenta aqui, ele diz que na minha cidade, oficinas de criação de projetos culturais, porque inúmeros projetos que chegam até a secretaria não seguem critérios exigidos de padronização, dificultando o entendimento a que se propõe e muitas vezes inviabilizando a busca de apoio e de parcerias. Com a realização desta oficina, esperamos atender uma demanda que existe neste segmento. A elaboração de projetos para fins culturais precisa seguir determinadas normas e, hoje, o que se vê são inúmeras inconsistências, desde a formação de projetos propriamente dito até a prestação final de contas, o que gera transtornos para o proponente ou incompreensão e dúvidas do parceiro apoiador. Exatamente. Aí é uma questão bem delicada, porque no âmbito cultural, né, que é onde a economia criativa começou a ser inserida e discutida no Brasil... É o setor por onde ela entra, né? Ela acabou entrando num setor muito fragilizado, mas que ao mesmo tempo está tentando se organizar. Nós estamos aí com, por exemplo, Curitiba, a gente começou a fazer algumas discussões da economia criativa, 2012, 2013, somente em 2016 é que ela atualizou a legislação. Sim. Então, veja... atualizou e aderiu ao Sistema Nacional de Cultura. Então, a ideia é que caminhe como se fosse o SUS, Sistema Nacional de Educação, Sistema Nacional de Saúde, né? E daí nós vamos ter, então, o Sistema Nacional de Cultura, que a tendência é que facilite, então, os processos de convênios para que os projetos possam acontecer. Mas o Brasil é muito grande, né? Então, esse é o grande desafio, assim, para nós. Mas eu acho mas, assim, veja bem, o Brasil é muito grande, mas eu até estava lendo uma reportagem esses dias, mas nós temos aí os municípios que detêm autonomia. Sim, sim. Né? E eu costumo bater na tecla. Não sei se você sabe, você está convidada, a partir do ano que vem nós vamos ter um curso tecnólogo em cidades inteligentes, e quando nós falamos em cidades inteligentes, nós estamos falando em cidade para pessoas, né? E eu sempre falo assim,
o município pequeno, ele é tão mais fácil, ele não tem recurso, mas ele acaba sendo muito mais fácil, porque eu consigo engajar minha comunidade, eu consigo trabalhar a governança muito mais fácil, eu consigo trazer para dentro da gestão pública boas práticas de uma forma muito mais fácil. Sim, mas aí eu acho que a gente vem dentro de um outro desafio, que é educação para a criatividade, educação para a cultura, sabe? Aí nós pegamos uma chave que é o processo educativo, porque muitas vezes, por mais que o município seja pequeno, se você não tiver um mínimo de preparo, ou até de debate com a comunidade local, trazendo esses temas, né? Tem um município aqui que eu trabalho já há uns 6 anos que eu levo alguns temas, e agora mês que vem a gente vai estar com os vereadores, né? Então, o recado que a gente vai deixar para eles é assim, por exemplo, nós estamos trabalhando a comunidade. Há 6 anos, a comunidade começou a querer as mudanças agora. Então, como que a gente pode levar a transformação, a economia criativa, ou essas mudanças culturais no sistema de pensamento mesmo, né? Aí nós temos um desafio lá, por exemplo, eles não têm a lei de patrimônio histórico ainda. Então, é todo um esforço que a gente vai fazer agora para tentar levar isso para o município, justamente para fomentar a economia criativa. A Vanessa Alfredo, ela faz uma pergunta, né? E, Vanessa, eu não sei se isso não entra muito na questão de desenvolvimento econômico, muito mais na questão de mercado, mas a gente vai juntos aqui, nós vamos ver. O alto custo do turismo no Brasil não seria um entrave ao desenvolvimento de filão turístico, visto que as facilidades e o preço das viagens internacionais são muito competitivos? Bom, aí o alto custo do turismo que ela quer se relacionar, né? Ela quer comentar que para a gente poder usar o turismo no Brasil é muito caro. De fato, é muito caro. Mas aí nós temos alternativas no turismo, né? Por exemplo, isso que você mencionou, de base comunitária, é uma outra perspectiva. Eu posso viver outras experiências que podem não ser tão caras. Mais com as comunidades, entendendo, né? Uma dica de turismo é sempre você não fique só na rota, né? Você pode perguntar para a comunidade local, onde você pode comer, ou o que você pode conhecer naquele lugar, né? Nós temos aí as festas de São João, né? Sim. Que atraem milhões e milhões, inclusive atraem turistas estrangeiros. Então, eu acho, Vanessa, que se houver uma boa política, uma boa articulação, né, se isso tudo for resultado de uma proposta de governança, de trazer os atores, de trazer a sociedade, de trazer secretarias, eu acredito que possa, inclusive, reverter, você trazer o turista internacional para conhecer a nossa realidade. Sim. Sim, você pode trazer dentro de outras perspectivas, por exemplo, como eu mencionei esse do turismo de experiência, né, que é uma nova forma de pensar mesmo o turismo, né? Então, eu vou para aprender a fazer uma receita, eu vou para aprender eu vou vivenciar como aquela comunidade mora, né? A gente vê algumas experiências a mais, assim, acontecendo, por exemplo, de você aprender a cozinhar determinado ingrediente, né? Então, eu acho que existem outras formas. Não sei se a gente respondeu bem o que ela quis perguntar, né? Mas depois, Vanessa, se a gente não te respondeu, mas né? Você depois corrige. Mas eu acho que a ideia é de que, assim, tenta reverter, tenta encontrar o que há de melhor, tenta criar políticas que venham desenvolver e valorizar o que você tem de melhor. Às vezes nós damos exemplos aqui muito próximos a nós, mas eu posso falar de Bonito, que atraem pessoas, né, do mundo inteiro, sim, no Mato Grosso, para conhecer as belezas naturais, e é claro, em sendo meio ambiente, tem uma série de restrições, tem as suas implicações, mas assim, trabalha, como o próprio Gilberto falou, né, na elaboração de projetos, traz o pessoal do meio ambiente, né, traz todas as secretarias para essa mesa, conversa, prepara isso, né? Eu achei muito interessante essa experiência da empresa que faz filmes, que tem contato com as prefeituras para perguntar, eu preciso de um lugar assim, assim, para filmar, né, e traz pessoas de fora. Então, eu acho não, né, eu tenho certeza de que a criatividade, ela vai começar a partir do momento do start. E sim, hoje nós temos, claro que, sem sombra de dúvida, a economia de mercado, e aí eu não vou entrar nessa discussão, prima por viagens, né? Eu vou para a Europa, eu vou para fora do país, vamos chamar assim, né?
Mas o contrário também já se aplica. Hoje você vê um grande aumento de turistas de fora e que a economia criativa ela pode trabalhar muito para e passo aí com o turismo, né? Sim, sim, eu acho que são novos cenários, assim, acho que a gente vive um momento de revisitar muita coisa. Então, a gente tem, por exemplo, alguns países que estão usando as suas belezas naturais ou a sua vocação natural. Uma delas é uma cidade que fica submersa em determinadas épocas do ano, que atrai turistas, porque eles querem viver aquela experiência. O Pantanal, Sim. Eu passei a minha infância no Pantanal do Mato Grosso, em Aquidauana, e o grande prazer dos europeus que vinham era ver as águas do Pantanal subir, e aí eles ficavam naquelas casas de palafitas, pagavam para ficar lá, enfim. Isso é um turismo, isso é uma economia criativa. É uma experiência, né? É o turismo de experiência que dá para aprimorar ainda mais. Então, o Brasil, nossa, nem se fala, as riquezas naturais que tem espalhadas por aí. E eu vou te fazer uma pergunta que, isso é uma pergunta minha. Talvez eu esteja sendo muito até... muito simples na minha pergunta, vou usar essa palavra. As feiras, elas são economias criativas? Eu posso criar no meu município uma feira para que as comunidades possam trazer? Vou voltar um pouquinho na época que nós fomos descobertos na nossa colonização, de que cada um traga um pouco do que tem, da sua riqueza, do seu bairro, para que nós possamos fazer ali as trocas, né? E possamos comercializar, e, enfim, isso é economia criativa? É economia criativa quando você tem as pessoas sobrevivendo da criatividade, né? Então, a feira de comércio normal, né? As feiras foram o outro objeto que eu acabei pesquisando, por isso que eu né? perguntei, porque eu sei que você é doutora em feiras. Então, enquanto políticas públicas, né? Acabei ingressando nesse tema das feiras. Então, a gente vê que a feira, ela não é só o sustento de famílias, olhando enquanto gestão urbana, né, enquanto gestão pública, a feira, ela traz a segurança para o local, ela traz o resgate do convívio, ela traz o resgate do pertencimento. Então, as experiências que eu tive, assim, nas feiras foram inesquecíveis, sabe, de você vivenciar. Eu não sou, ou não era, né, uma cliente frequente de feiras, mas muda a perspectiva, porque você chega lá, o feirante te chama pelo nome. Sim. Então, vejam que emblemática essa pergunta que você trouxe, porque acaba sendo assim, agora é moderno, é bacana ir na feira. Porque eu vou no supermercado, tá na moda. Eu vou no supermercado, eles não sabem nem meu nome, daqui a pouco já mudou o atendente, mudou o caixa, e na feira não. Então, uma das perguntas que eu fiz para eles, tanto aqui em Curitiba quanto em Varsóvia, né, que eu comparei a Polônia e Brasil no estudo, se eles traziam, se preocupavam com o cliente, assim, você costuma trazer algum tipo de produto para o seu cliente? Sim, a maioria. Então, olha o diferencial disso. A economia criativa pode até não ser, no sentido assim, de você ganhar dinheiro com a criatividade, mas é um cuidado tão especial que ele tem com o seu cliente, que hoje ele pode ser visto até como economia criativa. E os bazares? Eu posso criar bazares na minha cidade, eu posso abrir um espaço na minha prefeitura para que as comunidades façam bazar. Sim. Isso é economia criativa. Esse é um outro tema que você trouxe extremamente relevante, que eu identifiquei na pesquisa, não foquei para estudar, mas eu fiz questão de citar, porque a gente tem tido muitas iniciativas assim. Como a gente está num período de crise econômica, as pessoas vão buscar alternativas para trabalho, para renda e tudo mais. Então, aqui na nossa cidade, a gente vê muito comum, a cada 2, 3 meses, tem grupos de designers, artesãos, criativos, que se reúnem e vão vender os seus produtos. Então, não é um artesanato simples, não é algo tão comum. Geralmente são peças assim extremamente rebuscadas e muito bem feitas, muito bem pensadas, elaboradas. Só que hoje, se você perguntar assim, mas essas pessoas têm alvará? Eles são empreendedores? Então, cabe ao gestor público olhar realmente cuidadosamente para isso e, quem sabe, até propor já uma regulamentação e incentivar que isso aconteça. Não é a shoppinização, não estou falando de shopping, não estou falando de... Mas permitir que a criatividade que aquela pessoa tem possa gerar renda. Sim. Né? Possa
fomentar a economia dentro do meu município. Sim. E o conjunto dessas pessoas, existem aí, vamos citar um grande exemplo, né, o rodeio de Barretos. Será que ele não foi uma economia criativa? Ele pode ser considerado uma economia criativa, com certeza. E aí, quando você fala dessa... E hoje movimenta, acho que Barretos, eu não vou entrar nessa seara, mas é uma boa experiência de uma boa prática. Sim, e que um dia começou, né? Começou como as festas criadas, né? Porco no rolete, costelada, não sei do que. Eles fazem umas festas, muitas vezes inventam uma festa, que aquilo atrai milhares de visitantes todos os anos que vão lá vivenciar essa experiência. Bom, outra emblemática no Brasil é o carnaval. O que é o carnaval, gente? O movimento que traz o carnaval no Rio de Janeiro, no Nordeste do Brasil, né? Que é mais forte, assim. Então, eu acredito assim que os gestores, a minha sugestão seria assim, para que ficassem muito, muito atentos aos movimentos espontâneos que vão acontecendo nas cidades. Então, esse movimento dos bazares, desses grupos de pessoas se organizando. Aqui nós já temos algumas experiências, inclusive diferentes, de diferentes tipos, mas que eu vi na Polônia acontecer também, que é, por exemplo, um grupo de pequenos agricultores que plantam orgânico, eles não fornecem para os supermercados, eles não fornecem na feira, mas eles têm grupos de WhatsApp e eles fornecem diretamente para o cliente. Então, eles se organizam semanalmente, entregam lá 4, 5 quilos de alimento para cada família, né, depende do tamanho da família. É a economia criativa. Eles estão usando a tecnologia, eles estão achando uma outra forma de distribuir o seu produto, e é um fenômeno urbano, interagindo com o rural. É algo extremamente interessante e relevante. Então, muitas iniciativas deixam de existir, porque daí vem o fiscal da vigilância sanitária, ou vem o do urbanismo, e já vai querer taxar, ou vai querer regulamentar de um jeito tão tradicional, que não vai caber. Aquela iniciativa vai morrer. Só que são iniciativas que devem ser incentivadas. Então, eu consigo concluir que o papel do gestor público é trazer políticas, seja de incentivo, seja de fiscalização, seja de isenção, seja de apoio, mas que possa permitir que essas práticas que acontecem no cotidiano da vida, no mundo da vida, que responde ali os problemas, o que atende a demanda daquela comunidade, seja num município pequeno ou num município grande, mas que ele crie políticas para poder fomentar que isso aconteça, quando não para apoiar, quando não para incentivar, quando não para regular de uma forma que não venha a ser taxado como um produto industrial, porque uma indústria multinacional tem muito mais recursos, e aí falando em termos de equipe de pessoas, porque você tem no mundo inteiro para talvez suprir todas essas taxas e toda essa burocracia de uma organização. Então, a administração pública, ela entraria nesse sentido. Nesse sentido. Vamos pegar o exemplo do Uber de novo, né? Então, o que aconteceu? Não sei como é que funcionam as companhias de táxi na maioria das cidades, né? Cada uma tem a sua soberania, né? Cada município cria as suas regulamentações, mas aqui em Curitiba nós tínhamos uma demanda, pelo que falavam, de 3 ou 4 mil táxis que deveriam estar circulando a mais para poder atender toda a população. E, de repente, chega o Uber. E em 2 anos, eles estão com uma frota de mais de 20 mil carros. Mas como assim? As companhias de táxi diziam que não precisava, ou que não havia demanda. E como que você consegue, em tão pouco tempo, ter uma frota tão gigante assim, de Uber? Eu falo Uber no sentido dos carros compartilhados, né? Porque nós temos o 99, Easy Taxi, temos outras empresas aí que já estão operando, né? Mas aí a grande questão é que, recentemente, agora deve ter umas 2 semanas, houve mais uma discussão, mais uma tentativa de regulamentação, né? E parece-me que finalmente vai vir, então, essa regulamentação, vão vir taxas também para esses motoristas de aplicativo. Eles chamam os motoristas de aplicativo, né? Então, ele vai trabalhar pagando taxas igual do taxista, e não está errado isso. Mas isso pode inibir uma iniciativa que poderia vir favorecer nós, enquanto cidadãos. Porque o que aconteceu com os táxis? Eles tiveram que baixar o preço, muitas companhias de táxi, inclusive, foram para os aplicativos, eles criaram seus próprios aplicativos. Então, percebam o quanto a economia criativa, ela traz uma provocação para a comunidade local.
Ela traz uma provocação no sentido de solução, ela quer trazer algo novo, ela quer trazer algo... Mas, de novo, entra a burocracia. Sim. E cada um tem o seu quadradinho. E aí puxou, né, vai regulamentar tanto que daqui a pouco vai ficar inviável. Né? Então, por exemplo, Airbnb ou mesmo essas hospedagens, né? Outra discussão bem recente que está acontecendo, que impacta diretamente nos municípios, né, na arrecadação municipal, é essa questão da locação. Então, por exemplo, vamos imaginar, moro num condomínio com 200 apartamentos, eu não posso ter um alvará de prestação de serviço naquele apartamento, porque eu, né, sou só moradora, é um condomínio residencial, e aí, de repente, começa a acontecer de começarem a alugar os apartamentos. Eu não sei mais quem está entrando, quem está saindo, não tenho segurança suficiente, o município não tem arrecadação. Então, é outro movimento que a gente vê acontecendo, que as prefeituras começaram já a proibir ou querer regulamentar a tal ponto que vai inviabilizar. E aí vem uma questão muito delicada, porque é o direito de propriedade, né? Se o apartamento é meu, eu posso fazer o que eu quiser. E aí entra uma grande discussão. Se o carro é meu, eu também posso fazer o que eu quiser. E eu acho que essa discussão é uma discussão que nós vamos deixar para o direito, sim, né? E vamos porque Uber, enfim, patinete, sim, Airbnb, são inúmeras boas práticas, sim, ou não, e aí não vamos entrar nesse juízo de valor, mas vamos dizer exemplos de que quantas pessoas que estavam desempregadas e que puderam ver no Uber, mas também sim, temos a história dos taxistas de um lado e de outro, então sim, não vamos entrar nessa seara, na verdade, né? Assim, é uma questão não só do direito, acho que é de toda a sociedade, sabe? Sim. Todos nós juntos vamos encontrar uma solução, só que é uma solução que está em construção. A gente não sabe para que lado vai caminhar, mas é interessante da gente perceber, quando eu disse assim desde o início, né, que a economia criativa já está ali na nossa porta, né, porque ela está mesmo. Então, eu teria feiras, bazares, indústrias criativas. A indústria criativa, ela eu tenho lá alguém no meu município que começou a fazer chinelo e que começou a criar um produto. Daí ele entra na inovação. Então, a partir do momento que você tangibiliza, que você tem algo mais palpável e que você industrializa, mercado é inovação. Né? A inovação, daí a gente nem consegue entrar nesse assunto, porque existe um manual, então são 8 ou 9 tipos de inovação, né? De processo, de produto, etc. Mas a indústria criativa, ela começou a ser desenhada a partir do momento assim, por exemplo, eu tenho a indústria criativa do teatro. Então, eu pego lá de novo esse grande nicho de mercado. O Festival de Teatro de Curitiba, que vem gente do Brasil inteiro. E até isso responde um pouquinho o que o Fernando Vidal falou. Ele falou das belezas. As maiores belezas naturais estão situadas no Brasil. Cada região possui as suas culturas locais, artesãs, culinárias, esporte, entre outras atrações, que poderiam ser mais exploradas, gerando mais emprego local, incentivando o turismo nacional no exterior. Eu vou trazer esse exemplo teu, Fernando, para o Festival de Teatro de Curitiba, eu vou trazer para Bonito, eu vou trazer para a feira, né, para as feiras de São João, eu vou levar para Salvador, né, dia de lavar a escadaria, que vem gente do mundo inteiro para a festa de... Tem uma festa que eles fazem em fevereiro, de Nossa Senhora dos Navegantes, que tem alguma coisa a ver com as questões da religião, né, do local. E aí eu tenho o Teatro de Manaus, a Cheia, né, a chuva das 5 horas, tem gente que vem do mundo inteiro para ficar em Manaus, para curtir isso. Então, realmente, Fernando, é aproveitar o que você tem, né, para que você pudesse e possa fomentar criatividade dentro do teu município. Exatamente. A indústria criativa, a gente acaba tendo um cuidado só na hora de taxar, né, de colocar ou encaixar ela em alguma definição, porque a gente pode pegar segmentado, né? Então, por exemplo, vamos pegar esse exemplo que eu estava começando a falar, que é do teatro. Para que uma peça de teatro aconteça, você tem que ter iluminação, você tem que ter escola de teatro que capacite os atores, você tem que ter o pessoal que vai cuidar do auditório, do teatro, das instalações, você tem que ter costureiras que façam figurinos. Então, é todo um arranjo que acontece para que uma peça de teatro aconteça. Então, ela é considerada uma indústria criativa, porque ela envolve uma cadeia. Então, quando a gente consegue visualizar um processo, vamos supor que o turismo também pode ser uma indústria do turismo, né? Uma indústria criativa do turismo, porque ele envolve uma cadeia.
E essa cadeia é começo, meio e fim. As pessoas vão usufruir, vão experimentar aquela sensação, né? E geralmente a economia criativa, ela também acho que a grande revolução que veio com a discussão da economia criativa é a questão do intangível. Então, vamos imaginar assim, eu tenho a indústria criativa do teatro. É intangível, você vai viver uma experiência, acabou aquilo. Você assistiu a peça de teatro, você vai embora, mas você viveu aquela experiência. Diferente de você comprar uma mesa. Quanto custa uma mesa? Ah, eu tenho material que vai, ferro, madeira, seja lá o que for, a tinta. Eu tenho uma indústria tradicional. Então, hoje a gente vê uma exigência de mudança de pensamento mesmo. De eu sair do que é tangível para o intangível. Então, quando eu consigo fazer essa migração, começa a clarear todo o processo. Como a gente tem em Arapongas o arranjo produtivo dos bonés. É uma indústria criativa de confecções gigantesca, como a gente tem inúmeras pelo Brasil, né, em vários segmentos. Então, é só a questão do gestor público estar atento também a essas questões. As potencialidades que você tem na tua região, né? Exatamente. Porque é muito local, não adianta copiar uma ideia, trazer de um lugar para o outro, como a gente brinca, às vezes, né, no plano diretor, que pega um plano diretor do município vizinho, não vai funcionar no teu, né? Porque o teu é diferente, o teu é específico. O plano diretor é um grande exemplo, né? Nossa, isso é um grande exemplo. Eu estou até devendo aqui um bate-papo, né, sobre plano diretor, mas eu acho que eu vou deixar mais. Mas é um cenário que está mudando, viu? E graças a Deus, já tem coisas novas acontecendo. Acho que foi uma caminhada de muita experiência para os municípios, assim, então tem coisas bem boas. Inclusive, vamos colocar a economia criativa no plano diretor. Olha lá. Ela sempre defende a economia criativa. Já estou provocando. As perguntas que nós não conseguimos responder aqui, nós vamos responder depois, né? Eu mando juntamente com a professora Shirley, nós vamos responder depois. Eu quero agradecer a todo mundo e quero pedir para você fazer um fechamento aí de economia criativa e administração pública, para que a gente possa fechar essa noite tentando, o gestor público colocando a cabeça lá no travesseiro e pensando, amanhã eu vou dar uma olhada no meu município, da onde que eu posso melhorar aqui? Com outro olhar. Bom, primeiro eu quero convidar para o curso de extensão, né, que vai estar no ar daqui a pouquinho. Estou finalizando aí toda a preparação, que é a economia criativa. Vamos trabalhar as cidades criativas, então, desde já fica o convite aí para vocês participarem. E acho que a provocação final que eu deixo é mais no sentido, assim, de a gente se abrir para esses novos olhares, sair um pouco do pensamento linear e sim ir para o pensamento exponencial, que é isso que a economia criativa pede da gente. É sair desse pensamento de que tudo tangível, tudo certo, não é mais tudo certo, né? Então, acho que esse é o grande desafio. Olhe para o seu município e veja quais as potencialidades você tem lá. Não só nas questões técnicas pontuais que eu sei que vocês têm para resolver, né? Mobilidade, saúde, educação. Mas será que eu não consigo colocar algo a mais? Será que eu não consigo inovar, trazer economia criativa, trazer mais criatividade, no sentido até da própria gestão pública? Será que eu não posso trabalhar melhor isso com os munícipes, né, trazendo a juventude, trazendo os mais velhos? Eu acho que a gente tem que fazer todo um processo de integração e intergeracional. E as coisas hoje são muito rápidas, então a gente não tem mais tempo de esperar capacitar uma nova geração. Não, ela já está aqui, já está acontecendo, né? Então eu fico assim à disposição, caso vocês tenham mais dúvidas, junto com a professora Manon aqui para a gente poder responder. De novo, assim, de coração, agradeço muito pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Parabéns, eu tenho acompanhado as lives, sempre que eu posso estou participando também, mandando perguntas, né? Ela fica só fazendo pergunta. Nossa, professora Shirley, nós que agradecemos. A professora Shirley está finalizando o curso de extensão de cidades criativas e logo vai estar aí disponível na nossa página nos cursos de extensão. Os nossos futuros gestores públicos, eu deixo aí um grande abraço. Muito obrigado pela presença, por ter participado. As dúvidas que vocês tiverem, podem ir colocando aqui que nós vamos respondendo. Obrigada, professora Shirley. Agradeço. E obrigada ao Grupo Ninter, a escola, né, a Escola Superior de Gestão Pública, Política, Segurança e Jurídica, né, a qual eu faço parte, e que, enfim, é uma equipe maravilhosa sob a gestão da nossa diretora, a professora Débora Veneral, que está sempre aí permitindo que nós possamos ser criativos e inovadores, né, para que nós possamos, através do EAD, diminuir as distâncias. É uma educação sem distância. Muito boa noite para todos vocês. Obrigado. E a nossa próxima live vai ser sobre reforma tributária. Eu vou estar esperando vocês aqui com o professor Pedro. Até mais.